Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa página Mulheres Guerreiras de Deus. Hoje um dia abençoado para nós. Tem um solzinho aqui e que Deus abençoe seus dias. Nós estamos nesse propósito, nessa semana, fazendo lives às 7 horas da manhã. Nós estamos meditando, em 1 Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 20, que estamos falando, sobre a mulher de 2024. Todo ano, nós do Mulheres Guerreiras de Deus, escolhemos uma mulher. Deus nos apresenta uma mulher para que venhamos nortear o nosso ano todo, nos inspirar nessa mulher. E esse ano, a mulher é Será, filha de Efraim. Mas nós, antes de entrarmos e falarmos sobre essa mulher, nós vamos falar sobre o que aconteceu com sua família, o que aconteceu com os seus irmãos, com o seu pai. E ontem nós estávamos falando sobre Ezé e Eleade. E nós vamos continuar falando sobre a vida dela, para que venhamos nos inspirar, trazer para a nossa vida o que é bom. Vamos orar? Já para começar a nossa live, começar esse dia abençoado, já meditando na palavra, nos alimentando o nosso espírito. Senhor Jesus, estamos aqui essa manhã para render-te graças e louvor e te agradecer pela tua fidelidade, pela tua bondade. Te agradecer porque o Senhor tem nos chamado pelo nosso nome. Te agradecer porque o Senhor tem nos separado para a tua vontade. Espírito Santo, nos leve ao entendimento da palavra do Senhor. Abra nossa mente, abra o nosso coração. Prepara-nos, meu Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. Repreende toda a distorção da palavra, repreende toda a distração, repreende todo o mal da casa, da família, Senhor. Entre em lares essa manhã e faz o sobrenatural acontecer. Consola aqueles que estão com o coração dilacerado, aqueles que perderam um ente querido. Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa live, meu Pai, nos conduza, fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz essa manhã. É o que nós te pedimos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Bom dia, Thalita, seja bem-vinda à nossa página. Então, vamos continuar em 1 Crônicas, capítulo 7. Hoje nós vamos falar do versículo 22. Hoje nós vamos falar sobre Efraim. Quem foi Efraim? Foi o filho de José, como foi dito ontem, né? Nós estávamos falando que José foi um homem abençoado. A perseguição dos teus irmãos o levaram para a bênção, o levaram para o propósito dele. José, ele entendeu o processo e viveu o propósito. E como é difícil nós entendermos o propósito do Senhor quando a dor chega na nossa casa, quando a dor chega e bate a nossa porta. Como é difícil entendermos esse propósito. Então vamos continuar. No 22, e diz assim, vamos ler o 21, para quem está entrando agora, e vamos recapitular o de ontem. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bereda, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Essa passagem é o que hoje o Senhor quer falar ao nosso coração. Quando os filhos de Efraim, eles foram roubar os gados da cidade de Gate, do povo daquela cidade, eles foram mortos. E quando aqueles jovens eles foram mortos, Efraim, ele se abalou. Imagina você perder 2 filhos de uma só vez. Imagina a dor daquele homem. Mas aqui nos diz que ele chorou por muitos dias. Não relata que
se ele chorou por 10 dias, 15 dias, 25 dias, mas diz que ele chorou por muitos dias. E eu, quando eu estava meditando aqui nessa palavra, o Senhor me levou àquela passagem de Ana, né? Quando diz que Ana só chorava e não comia. Automaticamente, Efraim, ele está em depressão por ter perdido os teus filhos. Nós não temos muita clareza do que houve, né, naquela família desde o nascimento dos filhos de Efraim, mas nós não sabemos se Efraim se sentia culpado pelo fato dos filhos estarem roubando. Nós não sabemos se Efraim foi um bom pai, né, de dar atenção para os teus filhos, mas quando aconteceu essa como que eu posso dizer? Essa tristeza, né, na casa, quando chegou o dia mal na casa de Efraim, ele não conseguia se levantar. 1 Crônicas, Thalita, capítulo 7, versículo 22. Ele não conseguia se levantar, ele não conseguia caminhar, ele só chorava, ele perdeu a esperança, ele perdeu o prazer da sua vida. Então, o que nós podemos trazer para a nossa vida com essa passagem? Nós podemos trazer que muitas das vezes o dia mau ele nos paralisa, como paralisou a Efraim. O dia mau, Efraim começou a chorar, ele só via tristeza, ele não via nada que podia alimentar o teu coração, nada que podia o alegrar, somente tristeza, somente a perca. Ele focou na perca. Ontem nós falamos, né, que tem pessoas que elas só focam no que é ruim. Não que a dor, como eu estava também escrevendo, né, a dor ela nos cega. Quando, por exemplo, perdemos um emprego, quando o divórcio bate a nossa porta, quando o dia mal, quando perdemos um ente querido, não que não seja motivo de nós chorarmos, não que não seja motivo de dor, mas essa situação não pode nos paralisar. Não pode fazer com que venhamos parar. Porque quanto à vida, há esperança, há um tempo determinado a todas as coisas, há tempo de nascer, crescer e morrer. Há tempo de vivermos e há tempo de morrer. Não que seja simples assim, né? Mas nós temos que aprender com as adversidades, porque as adversidades elas vêm para nos ensinar. Porque tem uma moça que eu sigo, que é a Índia Fernandes, ela tem uma frase que ela diz assim: nem tudo são flores, mas ainda há flores. O que isso quer dizer? Que nem tudo na nossa vida vai ser colorido, vai ser do jeito que nós queremos, mas ainda há beleza na caminhada. E enquanto nós estivermos chorando, nós não conseguiremos ver a beleza na caminhada. Nós temos que dar tempo para nos enlutarmos. Temos que dar esse tempo para nós de chorarmos, de não queremos nos levantar, de não queremos nos arrumar devido a situações difíceis. Mas vai chegar uma hora, como eu sempre digo, que nós vamos ter que sacudir a poeira e continuar. De sacudir a poeira e continuar a caminhada. Porque a vida, ela é como se fosse uma roda gigante. O dia mal, ela chega para mim, ela chega para você, ela chega para todo mundo. E o nosso caráter, ele é forjado no dia mal, no dia da perca. Não é quando nós estamos ganhando, quando nós estamos vencendo, quando nós estamos avançando, é o momento em que nós temos que estar mais atentos, mais vigilantes. Mas o momento de perca é o momento onde o Senhor está forjando o nosso caráter, está nos ensinando que nós podemos, que nós somos mais fortes do que imaginamos.
Mas Efraim, naquele momento, quando ele perdeu os seus filhos, ele chorou por muitos dias. E em vez de procurar o consolo do Senhor, os teus irmãos tiveram que vir para consolá-los. E quantas vezes nós, no dia mal, não procuramos ao Senhor, mas procuramos uma amiga do lado, procuramos o pastor para nos aconselhar, mas não procuramos o Senhor para ser o nosso consolador. A dor só nos faz enxergar o que perdemos. Nós estamos meditando na vida de Efraim, e Efraim teve outros filhos, né? Mas ele só enxergava a perca de Ezer e Eleade. Ele tinha a sua filha Será, que nós vamos falar sobre ela. E ele tinha outros filhos, mas ele só focou naqueles filhos, naquela perca. Uma perca é imensurável. Mas nós temos que depositar toda a nossa vida nas mãos do Senhor para que nós possamos avançar, para que nós possamos caminhar, para que nós não paramos. Para que os propósitos do Senhor se cumpram sobre a nossa vida. Para que as promessas do Senhor nos alcancem, nós não podemos estar parados no mesmo lugar. Nós temos que caminhar. E nós só vamos avançar. Nós só vamos conseguir caminhar no dia mal se nós nos rendermos ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor, se nós entregarmos toda a nossa vida, toda a nossa força, toda a nossa energia aos pés do Senhor. Mas Efraim, ele parou. E os seus parentes, a sua parentela teve que vir consolá-lo. Porque a palavra do homem no momento de dor não nos consola. Um abraço, ele pode ser um afago, mas ele não nos consola. Somente o Espírito Santo pode nos consolar. Somente o Espírito de Deus pode nos abraçar. Somente o Espírito de Deus, ele pode, no dia mal, falar uma palavra que vai nos fazer continuar. A dor é inimiga da fé. Por quê? Porque a fé, ela é certeza daquilo que a gente não está vendo, mas que a gente tem certeza que vai alcançar. Então, quando nós sentimos dor, quando nós, quero dizer, vivemos a dor, quando nós pegamos a dor e trazemos ela, não, essa dor é minha, nós não conseguimos agir a nossa fé. Porque a fé, ela faz com que venhamos ver aquilo que ainda não está acontecendo. A fé, ela consegue ver, nos levar para um estado de paz, onde há guerra. Então, o segredo do dia mal, de passarmos pelo dia mal, é estar aos pés do Senhor. É estar aos pés do Senhor. Efraim, o dia mal chegou na casa dele, bateu a sua porta e ele não suportou aquela situação. Chorou por muitos dias, paralisou, focou na sua dor somente naquilo que havia acontecido. Nada mais importava para ele. E quantas de nós, quando o dia mal chega, nós queremos jogar a toalha, nós queremos olhar para trás, nós queremos parar, nós não queremos avançar. Quantas de nós não são assim? Mas essa manhã o Senhor nos convida e nos convida a estar aos seus pés, para continuar, para não paralisar. Porque o único que se alegra quando nós paralisamos é o diabo. Porque o Senhor, ele só pode trabalhar numa pessoa quando ela está em movimento, quando ela está em ação, quando ela está buscando, quando ela está crendo, quando ela não está vendo nada, mas ela está aos pés dele. Olha, Senhor, eu creio, eu ainda creio, eu ainda acredito no Senhor, ainda que tudo esteja dando errado, aquela pessoa está aos seus pés. É aí que o Espírito Santo vem com o consolo, é aí que Deus, ele vem com a resposta. Eu não posso te dar uma receita pronta. Eu não posso te dar, olha, se você orar assim, Deus vai responder e vai trazer alegria para o teu coração. Mas eu sei que o Espírito do consolo que está aqui na terra vai consolar aqueles que estão com o coração dilacerado. Mas nós precisamos crer que o Senhor é o nosso Pai,
E que Ele sabe o que é melhor para mim, para você, para a tua família e para os nossos dias. Mas às vezes nós queremos saber mais do que Deus. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Mas o jeito de Deus e a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que não entendemos no momento. Talvez Efraim, naquele momento, ele não estava entendendo nada. Senhor, por quê? Por que, meus filhos? Por que isso? Por quê? Ele talvez nem olhou para o pecado que seus filhos estavam fazendo, pelo fato de seus filhos ter ido roubar. Ele estava olhando somente para a sua dor. Mas o salário do pecado é a morte, como foi nos dito ontem, né? Aquela dor que Efraim estava sentindo deixou ele assim consternado, sem esperança nenhuma, sem esperança de um porvir. E a nossa esperança está em Deus. Se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por uma situação de perda, se você recebeu um diagnóstico, se você ficou sabendo de uma traição, né? Se você perdeu o seu emprego, saiba que a tua confiança tem que estar no Senhor. O Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes o Senhor, Ele fecha uma porta e escancara uma janela. Nós não sabemos a forma de Deus trabalhar, mas nós sabemos que a vontade de Deus, ela é soberana. E que tudo o que Deus faz é bom. Enquanto Efraim estava chorando pelos seus filhos, pelos seus 2 filhos que ele havia perdido, os outros filhos ficaram abandonados. Então, automaticamente, viver na dor é uma decisão minha e sua. Não que seja fácil vencer um luto, não é fácil. Mas é uma decisão que nós tomamos todos os dias. Todos os dias nós tomamos uma decisão. Quando você acorda pela manhã, você toma uma decisão. Ou você sai da cama, ou você vai ficar na cama o dia inteiro. Ou você decide se alimentar, ou não vai comer nada. Então, todos os dias nós temos que tomar uma decisão. E nos levantar é uma decisão que só depende de nós. Não depende de oração, depende de nós. Respeitar o tempo da dor, mas não paralisar com a dor. Porque nós podemos não ser paralisadas com a dor. Eu já passei, olha, eu e meu marido, nós estávamos quase nos separando. E meu esposo, ele estava com uma outra mulher. E é uma dor que... eu estava estudando sobre isso, né? Ela é parecida com uma dor de morte, como um luto, né? Quando você é traída. Mas aquela dor me fez avançar, me fez me derramar aos pés do Senhor. Eu ia mais na igreja, eu orava mais, porque no dia mal a gente tende a se achegar mais a Deus, né? Nós choramos mais nos pés do Senhor, porque às vezes a nossa dor é tão grande que às vezes a gente não tem nem o que falar. E foi ali que Deus foi me fortalecendo. Deus foi me fortalecendo no dia da minha dor, no dia do meu luto, do meu casamento, né? Porque a olhos humanos já estava tudo perdido, mas para o Senhor, Ele estava me moldando. Tinha coisas em mim que precisavam ser mudadas, precisavam ser despertadas em mim. E o Senhor usou, porque Jesus, Ele não perde nenhuma oportunidade. Ele pega toda situação ruim e converte em boa, para nos melhorar, para nos fazer mulheres de Deus, para forjar o nosso caráter, para nos mostrar o caminho certo. E no final do ano passado, outubro, por aí, eu fiz um exame e estava com mioma, né? E o médico disse que eu precisava fazer uma cirurgia. E no meu coração eu não aceitava. Eu falei, eu não vou fazer essa cirurgia.
E comecei a orar e me derramar aos pés do Senhor. O diagnóstico mal na minha vida chegou, mas eu me derramei aos pés do Senhor. Como a Luciene também, qualquer dia eu vou chamar novamente a Lu para contar o testemunho dela também. Foi curada. E Deus, ele me curou do mioma. Eu não precisei fazer, quando eu levei, né, o médico pediu novamente os exames, eu fiz os exames novamente, e o médico falou, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais nada. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Né? Então, quando o diagnóstico mal chegar, quando o luto chegar na sua vida sentimental, quando você perder alguém, vá aos pés do Senhor. Ele tem consolo para os teus dias, ele tem resposta para o teu coração. Às vezes nós vamos no homem e o conselho do homem é limitado, mas o conselho de Deus, a palavra de Deus, ela enche o nosso coração, alimenta a nossa alma, nos coloca de pé. Você vê pessoas que perdem casas, perdem empregos, falem e se entregam aos pés do Senhor e a fisionomia dela muda. Por quê? Porque ela se entregou ao Senhor. Mas quando o nosso coração está em bens materiais, está no nosso filho, está no nosso marido, está no nosso carro, se nós perdemos aquilo, a nossa vida acaba. E o Senhor, ele nos diz, buscar primeiro o reino dos céus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que amar ao Senhor sobre todas as coisas. E às vezes nós amamos mais o nosso filho do que a Deus. Nós priorizamos mais a nossa vida do que a Deus. E talvez Efraim, ele sofreu tanto porque aqueles 2 filhos estavam no seu coração. Talvez ele achava que estava em seu poder mudar os seus filhos. E a mudança, a transformação, ela só depende do Senhor. Somente o Senhor muda a mente, muda o coração, transforma caráter. Somente o Senhor converte, somente o Espírito Santo pode convencer o ser humano do pecado. Somente ele, não tem mais ninguém. E aí nós tomamos para nós o que pertence a Deus. Que essa manhã você venha ficar com essa palavra. A alegria está em buscar o Senhor. Porque o Senhor está voltando. Nós temos visto os acontecimentos. Nós temos visto, né, lá no Rio de Janeiro, se acabando em água. Outro lugar, um gelo tremendo. Outro lugar muito quente. Nós temos que estar atento aos sinais. Não permita com que seu coração venha se distrair. Nós estamos nos últimos dias aqui na terra. E nós temos que entregar o nosso coração ao Senhor. Jó também perdeu seus filhos. E ele disse assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que superaram, viveram a dor, mas avançaram porque creram no Senhor, porque entregaram a tua dor nas mãos do Senhor. E às vezes a gente pega a nossa dor e fala, não, essa dor é minha e eu vou viver essa dor e eu vou levar essa dor comigo até o fim. E não vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. Que essa manhã a alegria do Senhor, que é a nossa força, venha inundar o teu coração. Que essa manhã a felicidade que está em buscar ao Senhor esteja no teu coração. Que Efraim, ele foi um homem de Deus. José, ele foi um homem de Deus. Mas isso não impediu do dia mal bater na sua porta. O dia mal, ele chega nas nossas vidas. Então, por isso que nós temos que nos render ao Senhor, meditar na palavra de dia e de noite, nos render a Ele, estar firme com o Senhor. Não que nós não vamos chorar, não que nós não iremos sentir dor, mas essa dor, ela não pode nos paralisar. Nós temos que avançar.
porque o que nos espera é a vida eterna. E tudo que nós fazemos aqui é uma plantação, nós estamos plantando para o reino, né? Nós vamos para um lugar, o Senhor está nos preparando um lugar onde não vai haver dor, onde não vai haver enfermidade, onde não vai haver inimizade, onde não vai haver choro, pranto, não vai haver luto, onde só vai haver alegria. Então nós temos que tirar um pouco nossos olhos da dor e focar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. A palavra de Deus, ela nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O que o Senhor tem preparado para mim e para você jamais penetrou no coração do homem. Então que nós venhamos nos manter firmes nas promessas do Senhor, nos propósitos do Senhor. Tudo que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Amém? Talvez essa palavra, ela não venha de encontro ao teu momento atual. Mas guarda ela no teu coração, porque no momento oportuno, ela vai servir de alimento para a tua alma. Amém? Vamos orar? Vamos entregar essa manhã ao Senhor, vamos entregar essa semana ao Senhor, né? Nós temos um 2024 todinho para nós, para nos rendermos, para fazermos diferente, para sermos melhor a cada dia, melhores mães, pais, melhores filhas, melhores servas, melhor em tudo que formos fazer. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor incondicional. Senhor, entregamos essa manhã nas tuas mãos, entregamos essa terça-feira, meu Pai, para que o Senhor venha fazer a tua vontade. Espírito Santo, visita cada homem e cada mulher que vai ouvir essa live, cada pessoa, meu Pai, que vai ouvir, que vai se alimentar, vai alimentar o teu espírito dessas palavras, Senhor, que elas chegam, meu Pai, na casa dessa mulher, na casa desse homem, levando consolo, refrigério, força, meu Pai. Que esse ano é o ano da resiliência, o ano de superação, o ano, meu Pai, onde nós vamos avançar, o ano onde a dor não vai nos paralisar, Senhor, nos fortaleça. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso amado, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Abençoa lares essa manhã, vai repreendendo o espírito de confusão, vai repreendendo o espírito do mal, dos vícios, meu Pai, da traição, do divórcio. Repreende agora o espírito da mentira, da falsidade, do engano. Vai passando agora, meu Pai, de casa em casa e vai levando a paz que excede todo entendimento. É isso que eu determino essa manhã, Senhor. Oh, Espírito Santo, nosso coração entregamos a Ti. Salva a nossa alma, Senhor. Escreve o nosso nome no livro da vida. Fala conosco, meu Pai, através de louvores, através de uma palavra, através de uma postagem. Fala ao nosso coração. Não nos deixe estar enganado com os nossos próprios sentimentos, Senhor. Não nos deixe nos enganar, meu Pai, pelos desígnios, más desígnios do nosso coração, mas nos conduz a toda a verdade. É isso que nós te pedimos, Senhor. Obrigado por mais um dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Um beijo, Thalita. Um beijo, Luciene. Saudades de você. Um beijo a todas vocês. Que esse 2024 seja um ano de resiliência. Seja forte, caminhe com o Senhor. Eu fiz uma postagem também esses dias, né? E eu escrevi que as guerreiras, elas são dependentes de Deus. Amém? Fiquem com Deus e um beijo no coração.